crianças! Tudo bem com vocês? Vocês estão gostando das histórias que todas as educadoras estão apresentando sobre pessoas muito importantes, histórias muito importantes sobre a nossa cultura, sobre o conhecimento da cultura negra? Vocês estão gostando? Eu espero que sim. E cada história é de uma forma diferente, mas sempre tem aquela mensagem muito importante sobre as nossas lutas. Crianças, e hoje eu, a tia Marcela, estou aqui para apresentar uma história também muito importante que ela se reflete até os dias atuais. E o nome desse eu vou apresentar ele como um super-herói, porque ele defendeu algo muito importante, ele defendeu os direitos do povo negro. E o nome dele é Martin Luther King. Esse daqui, crianças, é o Martin Luther King. E quem fez essa biografia, esse livro aqui que eu estou apresentando para vocês, foi a editora Mostarda. Eles apresentam essa história para nós conhecermos profundamente qual foi a luta de Martin. E eu agora vou contar essa história fascinante para vocês. Crianças, essa daqui é a família de Martin Luther King e eu vou contar para vocês. Martin Luther King nasceu num país chamado os Estados Unidos, só na cidade de Atlanta, no estado da Geórgia, assim como nós nascemos na cidade de Campinas, estado de São Paulo, no país Brasil, ele nasceu lá nos Estados Unidos. A sua família, o seu lar, era um lar muito carinhoso. Seu pai, sua mãe, era uma família muito unida, seus irmãos também. Martin recebia muito carinho da sua mãe. E de seu pai, sabe o que ele mais recebia? Ele recebia conhecimento. Sim, criança, e isso foi muito importante para a vida de Martin Luther King. Seu pai sempre falava o seguinte: Martin, o conhecimento liberta. O conhecimento é muito importante e você deve ser empenhado em todas as coisas que você fizer, principalmente quando brincar, quando estudar. Martin olhou aquilo, escutou aquilo e ficou muito fascinado com todas as palavras do seu pai. E ele ouvia com muita convicção. Sim, crianças, ele guardava aqui no coração e também na sua cabeça. E para isso foi muito importante. Martin passou sua infância, sua época nos Estados Unidos. E lá enfrentava uma coisa muito triste: o racismo. Era muito difícil e é até os dias atuais para o povo negro o racismo. Só que Martin, ele não desistiu por causa disso da sua vida. Ele, como eu disse, se empenhou muito, muito mesmo. Ele se empenhou tanto em estudar, em fazer as coisas legais na vida, que ele chegou na faculdade aos 15 anos de idade. Sim, turma, ele saiu muito cedo do ensino médio e estava já com 15 anos na faculdade. E sabe o que ele descobriu lá? Ele descobriu que lá ele poderia adquirir mais conhecimento e também ele poderia adquirir muitas coisas. E ele estudou, sabe o quê? Sobre a raça, sobre religiões, sobre o direito à liberdade, sobre o direito do povo, principalmente o direito do povo. E ele foi se empenhando, estudando. Mas Martin, em sua vida, ele também conheceu a sua esposa, Corette. O nome dela é diferente mesmo, Corette. E eles tinham as mesmas causas, também lutar pelo povo. Até que aconteceu uma coisa muito importante.
Sabe por que Martin lutava pelo povo negro? Que o povo negro, naquela época, sofria de uma coisa, além do racismo, eles não tinham os mesmos direitos. Eu vou falar sobre um direito que o povo negro não tinha. O povo negro não poderia entrar no ônibus e sentar no ônibus. Crianças, imagina só vocês sentado no ônibus e ter que se levantar por uma pessoa da raça branca ter que sentar. E aí você fica sem lugar, mas ninguém entendia o porquê disso. E sabe o que Martin fez? Ele observou aquilo, ele viu aquilo, viu que aquilo não era legal, não era certo. E como ele era um menino, um homem, agora crescido, né? Porque ele foi para a faculdade, muito estudioso, resolveu lutar contra aquilo. Mas ele não lutava de uma forma que brigava com as pessoas e nem discutia. Como ele tinha aquele poder do conhecimento, ele lutava através das causas, através de argumentar, perguntar. Isso não é certo, isso é errado. Mas o povo era muito perseguido mesmo. Até que aconteceu algo muito interessante, algo muito legal. Havia outras pessoas também que compartilhavam da mesma ideia de Martin Luther King. E uma dessas pessoas também é muito importante para a história. E o nome dela se chama Rosa Parks. Sabe o que aconteceu? Como eles se juntaram? Eu vou contar a história para vocês. Rosa Parks estava dentro de um ônibus e ela estava sentada porque ela estava muito cansada do seu trabalho e ela queria chegar na casa dela. E entrou um homem branco e falou assim: eu quero que você se levante. Rosa viu aquilo mas muito indignada, muito brava mesmo, e falou assim, educadamente: eu não vou me levantar. E o homem branco ficou bem bravo com ela e falou assim: vocês, como negros, têm que sentar lá no fundo do ônibus. Rosa não achou aquilo legal e falou educadamente: eu não vou me levantar. Sabe o que aconteceu com ela? Ela foi presa. E Martin ficou sabendo da sua história e resolveu visitá-la na cadeia e pagar pela sua liberdade. E foi aí que eles se juntaram nas causas da liberdade do povo negro. E sabe como eles se juntaram? Convidando mais pessoas importantes, convidando pessoas para a ideia que eles queriam apresentar. E o lugar mais importante foi uma passeata que aconteceu. Foi uma passeata na cidade de Selma durante 4 dias, crianças. 4 dias! Rosa Parks, Martin Luther King e outras pessoas marcharam, mas marcharam mesmo, ali naquele lugar, caminhando fortemente, e eles falavam: temos direito à liberdade, temos direito ao voto, temos direito ao ir, ao vir, assim como também temos deveres. Martin não desistiu. Nesses 4 dias, muito cansado mesmo, ele lutou. Até que, no final daquela caminhada, ele fez uma coisa muito importante que é para a história de hoje. Ele fez o seu discurso de liberdade. O nome desse discurso se chama Eu Tenho um Sonho. E nesse discurso ele falava sobre a liberdade, o direito ao voto, sobre também o objetivo era dignidade humana, justiça e igualdade. E naquele discurso foi muito emocionante mesmo. Com tudo isso que estava acontecendo na vida de Martin Luther King, sabe o que aconteceu? Algo mais importante ainda, ele recebeu um prêmio chamado Prêmio Nobel
da paz, pelos atos pacíficos, atos de paz que ele fez em defesa do povo negro. Hoje, Martin não está mais entre nós, porque ele nasceu lá em 1929, há quase 100 anos atrás. Mas a sua história é um reflexo de tudo que nos traz hoje. Se hoje nós temos muitos direitos e ainda temos que conquistar esses direitos, foi também através da voz desse homem. Ele lutou por todos nós, não só pelo povo negro, mas ele lutou pela liberdade. Se nós podemos cantar, brincar, fazer várias coisas, crianças, foi através também desse homem. Então, saibam, crianças, que todos nós temos os direitos, os deveres, mas principalmente quando nós buscamos o conhecimento, ele nos traz a liberdade de tudo. Mas também devemos saber dos nossos deveres. Crianças, essa é a história de Martin Luther King. Ele foi um homem importante. Espero que vocês tenham gostado. E para a nossa atividade, nós vamos fazer algo muito importante, que vai ficar no nosso coração. Lembra que eu disse que no final daquela caminhada de 4 dias, ele fez um discurso? E nesse discurso ele falava sobre o sonho dele, sobre o sonho para o povo, sobre o sonho que ele tinha sobre ele, sobre o sonho daquela nação, daquele país, que não houvesse mais violência, que não houvesse mais brigas, que as famílias pudessem ficar unidas. E hoje a nossa atividade vai ser sobre o nosso sonho. Qual é o seu sonho? E eu trouxe aqui uma folha de papel, canetinhas, e nós vamos fazer uma carta falando qual é o nosso sonho. E vamos desenhar nessa carta. Qual é o meu sonho para daqui muitos e muitos anos? E aí, quando vocês estiverem grandes assim, quem guardou a carta vai se lembrar, hein? Tem que guardar essa carta por muitos anos. Vai ver o que vocês desenharam como um sonho para a vida de vocês. Eu vou desenhar que o meu sonho para um futuro melhor é mais amor. Eu desenhei um coração, representando o amor. Eu vou desenhar também uma folha para que as pessoas tenham cuidado com a natureza. Uma folha. Também vou desenhar uma árvore, porque as árvores, a nossa Amazônia, ela é muito importante. E temos que cuidar de toda a floresta, não só a floresta, mas a natureza. Porque a natureza protege. A natureza é o que deixa também nosso pulmão limpo. Precisamos também das árvores. Eu vou desenhar também um sol. Por quê? O sol vai representar como se fosse um brilho. Cada um tem seu brilho, cada um é da forma que é, e cada um é de uma forma especial. Então, eu desenhei o meu sol. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou dobrar. E quando eu for um pouco mais velha, eu vou abrir essa carta e lembrar dos sonhos que eu tive. Assim como Martin Luther King teve os seus sonhos, nós também temos os nossos sonhos. Só que para alcançarmos os nossos sonhos, nós precisamos, sabe de quê? Conhecimento, lutar e ir atrás. Eu espero, crianças, que vocês tenham gostado desse vídeo, desta história sobre esse super-herói do mundo que lutou para mim, lutou para vocês e lutou para o mundo inteiro. Tchau, crianças! Bom vídeo para vocês e fiquem para as outras histórias também.